Eu vou pular aqui para a próxima, vou perder aqui nessa. Os ativos que estejam contidos em elementos que possuem substância física, como um disco, como no caso de software, nunca serão tratados como intangíveis. Peraí, essa aqui eu vou pular depois eu volto para essa, certo? Tá. Aplica-se a gastos com propagandas, marcas, patentes, treinamentos, início das operações, também denominadas operacionais, e atividades como pesquisa e desenvolvimento. Tá, aqui é a aplicação desse CPC específico. Ela também se aplica a propagandas, marcas, patentes, treinamentos, início das operações, também denominadas operacionais, e atividades de pesquisa e desenvolvimento. Outro ponto aqui tratado nesse CPC é a questão da pesquisa e desenvolvimento, tá? Desenvolvimento de conhecimento. O que é esse cara que está aqui dentro de pesquisa e desenvolvimento? É quando você é capaz de gerar um ativo com substância física, por exemplo, um protótipo. O elemento físico do ativo é secundário, o componente intangível, conhecimento incorpóreo, ele é o mais relevante. Vamos ver aqui as definições do que esse CPC trata, certo? Então, o que é a amortização, pessoal? A amortização é a alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil. Então, é o que a gente faz para, geralmente, nos outros tipos de ativo, a depreciação, na maioria, certo? Só que não só no intangível, mas em outros tipos de ativos, nós podemos aplicar também a amortização, certo? Para refletir essa perda de vida útil. Está aqui a demonstração do lançamento, despesa com amortização acumulada, sendo uma conta retificadora do ativo, certo? Aqui o conceito de ativo é um recurso controlado pela entidade, no presente, como fruto de eventos passados, né? E também ele tem que estar associado à geração de benefícios econômicos futuros. Valor contábil, pessoal. O valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido no balanço patrimonial após deduzida a amortização acumulada e a perda por desvalorização. Acho que vocês já viram o CPC referente ao teste de impairment, né? Então, pronto. Então, o valor contábil é o valor pelo qual ele foi registrado, menos a amortização acumulada e a perda por desvalorização. Então, por exemplo, se eu compro um intangível por 100 mil, certo? E a amortização acumulada é 10, a perda por desvalorização é 5, então eu vou ter aqui 100, perdão, 100 menos 10, que é a amortização acumulada, menos 5. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ctrl S. Então, eu vou ter aqui o valor contábil de 85. O custo, pessoal. Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago, como bancos, conta movimento ou valor justo, de qualquer outra remuneração dada para adquirir um ativo na data de sua aquisição ou construção. Ou também pode ser ainda o valor atribuído ao ativo. Então, o custo ele pode ser tanto caixa equivalente de caixa, como pode ser também o valor justo, como pode ser também a questão do valor atribuído ao ativo. Valor amortizável, pessoal, aquele que eu vou conseguir amortizar. É o custo de um ativo, outro valor que substitui o custo, menos o seu valor residual. Então, por exemplo, se eu tenho um ativo intangível que vale R$1 milhão, ele é amortizável por 10 anos, certo? Só que o valor residual dele é de 100 mil. Qual será o valor amortizável? O valor amortizável será justamente 1 milhão, que é o seu custo, menos o valor amortizável, que é de 100 mil, tá? Então, o valor amortizável dele vai ser de 900 mil, tá? Então, se eu for fazer a amortização em parcelas iguais, a amortização por ano vai ser de 90 mil
e não de 100 mil, né? Se eu desconsiderasse aqui o valor residual, tá? Então, aqui, ativo intangível, o que é? Então, nós vimos lá em cima, deixa eu voltar aqui, um conceito simples de ativo intangível, como aquele que não tem existência física, tá? A Lei 6404 fala dele como bem incorpóreo. E o que é que o CPC 04 ele vai falar de ativo intangível, tá? Ele vai dizer, ele vai apontar três características, né? Um checklist que você tem que preencher para poder classificar o item. Então, ele tem que ser um ativo não monetário, não pode ser dinheiro. Outros ativos também são não monetários, certo? Mas não necessariamente são intangíveis, certo? Então, os itens do imobilizado são não monetários, certo? Enfim, outros itens são não monetários, porém, não são intangíveis, porque para ser intangível, ele também precisa ser identificável e sem substância física. Então, não monetário não pode ser dinheiro. Identificável, eu tenho que poder, ele tem que ter, identificável tem a ver com eu conseguir separar ele de outros ativos, né, de outros ativos que a empresa tenha. E sem substância física é justamente porque ele não tem materialidade, certo? Ele não é palpável. O valor residual de um ativo intangível é o valor estimado que uma entidade obteria com a venda do ativo após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já estivesse com a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil, certo? Então, o ativo é o valor estimado. Enfim, depois que eu utilizar todo aquele ativo, né, a vida útil que ele tem para aquela empresa, né, referente aos objetivos que a empresa tem com ele, né? Então, depois que a empresa passar aquele tempo na qual ela pretende utilizar aquele ativo, então o valor final, naquela data final, o valor que a empresa estimar que ela pode obter com a venda, deduzidas as despesas de venda, vai ser o valor residual, certo? Então, vamos lá aqui para o item 9, certo? Então, ele vai detalhar aqui os itens que estão dentro do conceito de ativo intangível, certo? E ele vai apresentar aqui algumas exemplificações, ok? Então, olha só, as entidades, elas frequentemente, elas despendem recursos ou contraem obrigações com aquisição, desenvolvimento, manutenção ou aprimoramento de recursos intangíveis. Aí ele dá aqui exemplos de itens que podem ser qualificados como intangíveis, como o conhecimento científico ou técnico, o desenho ou a implantação de novos processos, licenças, propriedade intelectual, certo? Nome, a reputação da empresa, a imagem, as marcas registradas, tudo isso aqui pode ser classificado como intangível, certo? Aí aqui exemplos mais concretos, né? Então, o software, todos os programas de computador, eles podem ser categorizados como intangíveis, certo? A patente, né? O direito de exploração, por exemplo, direitos autorais, direitos sobre filmes cinematográficos, direitos de uso de algo, né? De uso do nome de uma marca, né? Tudo isso está dentro do que seria intangível. Lista de clientes, direitos sobre hipotecas, licenças e outros exemplos que ele vai dando. Certo? Então, aqui tem muitos itens que podem ser classificados como intangíveis. Mas nem todo item que ele é descrito como intangível, ele vai estar dentro da definição de ativo intangível. Certo? Às vezes ele é um intangível, mas ele não vai ser registrado como um ativo intangível. Porque para ser registrado como ativo intangível, para pertencer, por exemplo, ao balanço patrimonial, ele vai precisar atender aos critérios estabelecidos no conceito de intangível. Ou seja, ele tem que ser identificável, tem que ser controlado e tem que gerar um benefício econômico futuro. Ok? Então, ele tem que atender a essas três características.
Pronto, tá aí um item que ele não vai estar dentro desse conceito aqui de intangível. Seria o gasto incorrido na sua aquisição ou geração interna, deve ser reconhecido como despesa quando incorrido. Então, ele dá o exemplo aqui do goodwill gerado internamente, certo? O goodwill a gente vai ver mais na frente o que é, mas, enfim, esse tipo específico de intangível, goodwill gerado internamente, ele não vai ser contabilizado quando ele for gerado internamente, certo? Só que se for produto de uma combinação de negócios, aí ele vai ser registrado. Ok? Tá, vamos ver essa aqui. Ser identificável, controlado pela entidade e gerar benefícios econômicos futuros, que podem ser... é porque essa questão aqui eu não coloquei ela completa, ela está incompleta aqui no final. Vamos para outra. Pronto, aí vamos falar aqui do que é esse goodwill antes. O ágio por expectativa de rentabilidade futura, certo? Eu vou pular essa parte aqui, porque mais na frente eu falo melhor. É melhor eu ir para essa parte aqui da especificação dos aspectos conceituais. Ok. Então, pronto, vamos ver aqui os 3 aspectos do conceito de ativo intangível que um item ele deve atender para ele poder ser registrado na contabilidade. Então, ele tem que atender à identificação, certo? Então, pronto. Com o que é que essa identificação ela tem a ver? O item 11 ele vai dizer assim: a definição de ativo intangível requer que ele seja identificável para diferenciá-lo do ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura, o goodwill. O goodwill, pessoal, digamos, eu vou falar para vocês assim, mais na frente vai tá escrito, mas é assim. Quando eu adquiro uma empresa, né, geralmente quando uma empresa vai adquirir outra, certo? Aí vamos supor que o valor contábil da empresa seja R$1 milhão, certo? Só que a empresa avaliada a valor justo, avaliada a mercado, vamos supor que ela valha 1.200.000, certo? 1.200.000, ok? Só que, pronto, o valor do mercado da empresa é 1.200.000. Só que a outra empresa comprou essa empresa por 1.500.000. Ou seja, ela pagou 300.000 a mais do que ela vale. Essa diferença entre o valor pelo qual a empresa foi comprada e o valor de mercado é o que a gente chama de goodwill. É o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura. Porque quem adquiriu acreditou que o conjunto de características que aquela empresa tem são características que eu não consigo identificar individualmente, mas, enfim, a sinergia entre aquelas características vai, digamos assim, gerar para a empresa uma rentabilidade maior, vai gerar benefícios econômicos futuros maior do que aqueles que o mercado está estimando, entendeu? Então, o goodwill, ele tem essa característica diferente dos outros ativos intangíveis, no sentido de que é como se ele fosse uma amálgama de várias características da empresa. Eu não consigo separar aquelas características específicas. Então, é por isso que o CPC ele sempre está frisando essa separação entre o ativo intangível e o goodwill. Muito embora, nessas aquisições, ele também vai ter um registro. O goodwill ele também vai ser registrado, certo? Aí lá em cima ele falou que eu não vou registrar o goodwill gerado internamente, certo? O que seria o goodwill gerado internamente? É como se a própria empresa estivesse dizendo que, não, o mercado está avaliando por 1.200.000, mas ela vale de fato 1.500.000 pela avaliação individual da empresa. Nesse caso, isso não é registrado.
porque é uma avaliação da empresa. É diferente de uma aquisição, certo? Uma combinação de negócios. Tá, aí vamos ver o que a CPC diz aqui, né? O goodwill, o ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura, reconhecido em combinação de negócios, é um ativo que representa benefícios econômicos futuros gerados por outros ativos adquiridos em combinação de negócios, que não são identificados individualmente e reconhecidos separadamente. Então, assim, o goodwill não atende essa característica da identificação, porque são vários tipos de ativos que não conseguem ser separados. Tá. Então, quando é que satisfaz o critério da identificação? Quando o item ele for separável, ele pode ser separado da entidade, pode ser vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, ou quando ele é resultado de direitos contratuais ou outros direitos legais, certo? Então, tem essa característica aqui da identificação. Do controle, certo? Então, o controle eu posso obter o poder de obter benefícios econômicos futuros e de restringir o acesso, certo? Ele pode advir de direitos legais, mas às vezes eu não tenho o direito legal, mas eu consigo, digamos assim, ter o controle por outras maneiras, certo? Aí ele dá aqui um exemplo do que é que não preencheria esse critério do controle. Uma carteira de clientes, né, ou participação do mercado. Eu não tenho como garantir que se eu comprar aquela empresa, os clientes, eles vão continuar comprando, certo? Não tenho como garantir. Então, nesse caso, eu não tenho controle sobre os benefícios que eu vou obter daquela carteira de cliente. Então, nesse caso, eu não registraria como ativo intangível, certo? Tá. Aí, benefício econômico futuro, certo? Então, o que estaria aqui dentro, né? Por exemplo, a receita pode ser de três maneiras. Esse benefício futuro pode ser alcançado. Pela receita de venda do produto, pela redução de custos, ou por meio de outros benefícios resultantes do uso. Então, ou eu vou vender aquilo, né, no caso da mercadoria, aqui é um ativo de maneira geral, né? Ou eu vou reduzir custos, ou então isso eu vou poder usar, né, aquele item. Isso a gente pode identificar também como itens que são desenvolvidos pela empresa, né? Tem um tópico aqui que é pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, a própria empresa ela pode desenvolver uma tecnologia. Então, vamos supor que a empresa ela desenvolve um software, um programa de computador que ela otimiza as rotinas de trabalho na empresa, certo? Então, aquele programa que a empresa desenvolveu está gerando benefícios econômicos futuros para a empresa pela questão do uso. Ou é uma empresa de tecnologia que ela faz esses próprios produtos para vender, né? Digamos assim. Perfeito. Então, pronto. Aí vimos até aqui a questão só voltar aqui em cima, né? Para a gente já dar uma passada de olho no que a gente já viu, certo? Vimos a contextualização com a 1404, vimos o objetivo, o alcance, né? Sempre preferir outro pronunciamento. Vimos a questão do ativo estar contido em elemento físico. Deixa eu me ver aqui. As definições, nós já passamos por elas. Vimos aqui a questão dos conceitos, os elementos do conceito, a identificação, o controle e o benefício econômico futuro. E vamos ver agora a questão do reconhecimento e da mensuração. Tá. Então, nós vimos aqui a definição de intangível, né? Ok. Vimos aqui a definição de intangível, que ele precisa ser identificável, controlado e ser capaz de gerar benefícios econômicos futuros, certo? Aí, para eu reconhecer, eu vou ter que atender os elementos da definição e, além dos elementos da definição, eu vou também ter que observar os critérios de reconhecimento. Então, os elementos da definição
são esses que têm a ver com o ativo ser não monetário. Aí, dentro dele ser não monetário, ele é controlável e gerador de benefícios econômicos futuros. Ele tem que ser identificável e sem substância física, certo? Então, ele tem que atender esses pontos. Fora esses pontos da definição, ele precisa atender os critérios de reconhecimento, que são tratados no item 21, certo? Então, existe um critério de probabilidade e um critério de mensuração confiável, tá? Então, o critério de probabilidade tem que ser provável que os benefícios econômicos futuros esperados, atribuíveis ao ativo, serão gerados em favor da entidade. Então, tem que ter uma probabilidade de que realmente esses benefícios vão acontecer, ok? O custo do ativo, ele também precisa ser mensurado com confiabilidade. Então, às vezes, é até provável que os benefícios vão acontecer para a empresa, mas eu não consigo mensurar. Então, nesse caso, eu não vou registrar, não vou reconhecer. Isso aqui fica muito nítido, pessoal, com pesquisa e desenvolvimento, que é um ponto tratado nesse CPC, certo? Existem uma empresa, né? O exemplo que a gente estava dando, uma empresa que desenvolve um programa computacional para ser comercializado no mercado, certo? Então, na fase da pesquisa, é uma fase que eu ainda estou testando, é uma fase que eu ainda estou trabalhando com protótipos, né? Fazendo a pesquisa ainda está na fase embrionária, certo? No desenvolvimento, já é uma fase em que eu tenho um produto, ele já mais desenvolvido, quase em ponto de ser comercializado, certo? Eu só vou mensurar, eu só vou registrar como ativo intangível aquele que está na fase de desenvolvimento. Mas nem tudo que está na fase de desenvolvimento vai ser registrado, vai ser reconhecido, certo? Às vezes eu estou na fase de desenvolvimento, mas eu não consigo ainda mensurar de uma maneira confiável, tá? Então, mais na frente a gente vai ver com mais detalhes isso aqui. Tá. Eu vou pular aqui esse parágrafo. O reconhecimento inicial do ativo intangível, ele sempre é ao custo. O reconhecimento inicial é ao custo, certo? Mas aí eu tenho os gastos subsequentes, certo? Que são aqueles gastos que às vezes eu vou precisando ter para que o ativo continue, digamos assim, funcional. Nós conseguimos visualizar isso melhor no ativo imobilizado, por exemplo, um imóvel, certo? Para que o imóvel ele continue operacional, de tempos em tempos, eu preciso fazer reforma, né? Eu preciso fazer a manutenção. Então, aqui estaria, por exemplo, nesses gastos subsequentes. Só que o ativo intangível, ele tem uma característica que muito dificilmente eu vou conseguir incorporar esses gastos subsequentes ao ativo intangível. Sim, no caso do imobilizado do imóvel, eu só incorporaria se fosse uma melhoria, né? Manutenção entraria como despesa mesmo. Mas voltando aqui para o tema. Gastos subsequentes. Eles são incorridos após o reconhecimento inicial do ativo intangível adquirido ou a conclusão do item gerado internamente, certo? Aí, a natureza dos ativos intangíveis implica, em muitos casos, não haver o que ser adicionado ao ativo, nem se poder substituir parte dele, certo? Ele tem essa peculiaridade. A maioria dos gastos subsequentes, eles não atendem à definição de ativo intangível, nem aos critérios de reconhecimento. É como o exemplo que a gente estava dando. Se um imóvel, se eu faço uma melhoria naquele imóvel, eu estou agregando valor a ele. Então, eu tenho como mensurar aquilo. Só que, enfim, depois que, no caso do intangível, depois que ele está pronto, dificilmente eu vou conseguir agregar algo a ele e de maneira que eu consiga mensurar. Entenda? É isso que você está querendo dizer.
Então, vou pular aqui essas partes que a gente já está falando. Essas são raras as ocasiões em que eu vou agregar valor. E, geralmente, esses gastos subsequentes, elas vão ser reconhecidos no resultado, certo? Como despesa, quando incorridos. Tá. Aí, aquisição separada. Pessoal, tá dando para entender mais ou menos a explicação? Certo, qualquer coisa, vai conversando. Eu vou. Pronto, qualquer coisa, se tiver muito etéreo, se tiver muito difícil, pode falar que eu tento dar uma melhorada na medida do possível. Eu vou só ligar aqui o computador na tomada, que eu tenho medo dele descarregar aqui. Tá, vamos lá. Então, a partir do item 25, só um momento. A partir do item 25, ele fala da questão da aquisição separada. Olha só o que ele diz. Normalmente, o preço que a entidade paga para adquirir separadamente um ativo intangível reflete a sua expectativa sobre a probabilidade dos benefícios econômicos futuros esperados incorporados no ativo serem gerados a seu favor, certo? Então, enfim, está falando aqui dessa expectativa de rentabilidade, de benefícios econômicos futuros, né? De rentabilidade, assim, de uma maneira mais coloquial, rentabilidade. A entidade espera que haverá benefícios econômicos a seu favor, mesmo que haja incerteza em relação à época e ao valor desses benefícios. Então, olha só, lembra que para a gente registrar, reconhecer, nós precisamos atender ao critério da probabilidade, que tem que ser provável que os benefícios econômicos futuros aconteçam. Mas eu não preciso saber exatamente a época, quando eles vão acontecer e o valor, né? Mas tem que ter essa probabilidade de que vai ter benefício econômico, certo? Aí, olha só, o custo, ele fala aqui no 27, ele fala aqui do custo, que a gente precisa mensurar com confiabilidade, né? O custo do ativo intangível adquirido separadamente, o que é que vai estar dentro desse custo, né? A gente sabe que o reconhecimento inicial é ao custo. Aí, o que é que vai estar dentro do custo? Preço de compra, impostos de importação, se for o caso, e impostos não recuperáveis sobre a compra, certo? Aquela parte, por exemplo, do ICMS que você não pode abater, né? Você não pode, enfim, descontar. E eu vou ter que diminuir os descontos comerciais e abatimentos, certo? Então, isso aqui vai estar dentro do meu custo, certo? Além disso aqui, o que é que eu vou acrescentar? Qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta. Pense aqui no exemplo com ativo tangível mesmo, certo? Eu comprei aqui computadores para o laboratório de informática, né? Para que os alunos possam usar. Mas para que esses computadores fiquem aptos a serem utilizados, eu preciso fazer aquele trabalho que os técnicos fazem, né? De instalação de softwares, né? Eles têm que fazer aquele preparo do computador para que ele esteja em condições de uso, né? Instalar os programas e tudo mais. Aquilo tem um custo, né? É um custo para que o ativo ele esteja em condições de uso. Então, aí aqui no 29 ele diz assim, exemplos de gastos que não fazem parte do custo, certo? Custos incorridos na introdução de um novo produto ou serviço,
Por exemplo, propaganda e atividades promocionais. Então, eu desenvolvi o produto, no caso aqui, eu desenvolvi meu programa de computador, né? Eu vendo programas de computadores. Então, a propaganda que eu faço esse produto não vai fazer parte do custo, certo? Aí, vamos supor que eu desenvolvi aqui um programa para ser utilizado dentro da minha empresa, certo? Aí eu vou ter que treinar os meus funcionários para poder utilizar aquele programa. Esse custo de treinamento não faz parte do custo do intangível, né, desse ativo intangível. Custos administrativos e outros